E aí, pessoal, bom dia, boa tarde. Continuando o nosso conteúdo sobre geometria analítica, vamos agora para a parte de circunferência. Já vimos o que é a equação de reta, distância entre pontos, a geral é reduzida, e agora nós vamos ver a equação reduzida da circunferência. Aí vocês vão se lembrar o seguinte, quando a gente estava vendo a equação de reta, primeiro eu falei para vocês sobre a equação geral, e a partir da equação geral da reta, a gente construiu a equação reduzida. Aqui na circunferência é o contrário. Na circunferência é a partir da equação reduzida que nós construímos a equação geral. Então, por enquanto, você não vai se preocupar com a equação geral de circunferência. Nós vamos trabalhar a primeira reduzida, quando ela estiver tranquila, a gente passa para a equação geral. Pessoal, a fórmula para a equação reduzida de uma circunferência, ela é bem tranquila. Se você olhar para a formulazinha aqui, ó, você vai se lembrar da fórmula da distância entre os pontos, onde eu tenho um valor menos o outro dentro de um parênteses elevado ao quadrado, mais um valor menos o outro dentro do outro parênteses elevado ao quadrado. Beleza? É muito tranquilo. Quais que são esses valores que a gente vai substituir aqui dentro do parênteses para a gente encontrar essa equação? Esse x e esse y, eles são x e y mesmo. Eles não vão ser substituídos por valor nenhum. Agora, esse x de zero e esse y de zero, aí nós vamos encontrar aqui na nossa circunferência. Olha lá, pessoal. Você sabe que o zero, ele é a origem, ele é o centro da circunferência. Então o que seria esse x de zero? Seria a coordenada x da origem da circunferência. Então no caso dessa circunferência que está escrita no quadro, onde é que eu encontraria o x de zero? Então o x de zero está na coordenada 3. Da mesma fórmula, 0 para y, vai ser a coordenada y da origem da circunferência. Então, onde é que eu vou encontrar a coordenada 0 para y, ou y0, para eu substituir para formar a minha equação? No 3 também. Então você está observando aqui, ó, que a coordenada para o eixo x do ponto central da circunferência é 3 e para y é 3 também. Então a gente só substitui aqui na circunferência, ó, x menos. Então esse x e esse sinal de menos, eles pertencem à fórmula. Quanto é que é a coordenada central para x da circunferência? 3, e vou elevar ao quadrado. Esse y e esse sinal de menos, eles também vão pertencer à fórmula. Quanto que é a coordenada y para a origem da circunferência? É 3 também, e eu vou elevar ao quadrado, que é igual. Esse r aqui, pessoal, esse r é r de raio. Então o que nós podemos observar aqui na figura? Quantas unidades eu tenho da origem até uma das extremidades da circunferência? Quantos quadradinhos que eu tenho aqui, ó? 1, 2. Para cima, 1, 2. Para o outro lado também 2. Para baixo, 2. Isso significa dizer que o raio dessa circunferência é igual a 2 unidades. Isso daqui eu vou elevar ao quadrado. Só deixando da forma mais simplificada possível por enquanto. Então eu tenho x menos 3 elevado ao quadrado, mais y menos 3 elevado ao quadrado, 2 elevado ao quadrado, 4. Então se eu tenho essa circunferência e quero escrever uma equação na forma reduzida para ela, eu tenho que x menos 3 elevado ao quadrado, mais y menos 3 elevado ao quadrado é igual a 4. Como e quando nós vamos aplicar isso? Vamos ver no exemplo logo ali na tela do lado. Pessoal, então vai um exemplo aí retirado do Enem. Olha lá. Um jogo pedagógico utiliza-se de uma interface algébrico-geométrica do seguinte modo. Os alunos devem eliminar os pontos do plano cartesiano dando tiros, seguindo trajetórias que devem passar pelos pontos escolhidos. Para dar os tiros, o aluno deve escrever em uma janela do programa a equação cartesiana de uma reta ou de uma circunferência que passa pelos pontos e pela origem do sistema de coordenadas. Se o tiro for dado por meio de uma equação de circunferência, cada ponto diferente da origem que for atingido vale 2 pontos. Se o tiro for dado por meio de uma equação da reta, cada ponto diferente da origem que for atingido vale 1 ponto. Em uma situação de jogo, ainda restam os seguintes pontos para serem eliminados. Então nós temos o ponto A, coordenada 0 e 4,
Ponto B, 4 para x e 4 para y. Ponto C, nas coordenadas 4 e 0. Ponto D, coordenadas 2 e 2. Ponto E, coordenadas 0 e 2. Aí ele deu no plano cartesiano onde é que os pontos estão marcados. E aí dizendo o seguinte, passando pelo ponto A, qual equação fornecerá a maior pontuação? Então, pessoal, você viu que ele deu uma regrinha aí. Ele disse que o ponto de origem que for atingido, ele não vale nada, ele vale os outros pontos diferentes do ponto de origem. E, obrigatoriamente, a circunferência ou a reta, elas vão ter que atingir o ponto A, esse ponto aqui. Se não atingir o ponto A, ela nem vale ponto. Então, olha lá, eu coloquei as alternativas aqui no quadro para a gente poder acompanhar. A primeira equação, você está vendo que não é uma equação de circunferência, não é? Então eu tenho uma equação de reta. Nessa equação aqui, eu quero uma reta onde o x ele seja igual a zero. Pessoal, para o x ser igual a zero, o ponto ele vai ter que ser marcado onde? Lá em cima do eixo y. Então, para que o x ele valha sempre zero, todos os pontos eles vão ficar em cima do eixo y. Se isso é uma equação de reta e eu vou ter que marcar essa reta aqui, ó, em cima do eixo y, se eu faço essa reta aqui de acordo com a alternativa A, eu atinjo os pontos E e A. Mas como é uma equação da reta e cada ponto que ele atinge vale só um, então aqui se ele atinge o ponto E e o ponto A, ele vai ganhar 2 pontos se ele utilizar essa equação. Alternativa B, y é igual a zero. Para que y seja igual a zero, a reta ela vai ter que ficar sobre o eixo x. Concorda comigo? Olha lá. Então, se eu faço uma reta aqui, ó, em cima do eixo x, o único ponto que eu vou atingir vai ser o ponto C. Mas o jogo, ele tem como um critério que, obrigatoriamente, eu preciso passar pelo ponto A. Se eu marco a alternativa B, essa reta está passando pelo ponto A? Não. Então, ele vai ganhar 0 ponto. Isso aqui é só para a gente fazer uma revisãozinha de equação de reta, não é tão interessante para nós. Agora, a partir dessas três aqui, ó, nós temos equações de circunferência. Aí olha a forma geral da equação de circunferência. A forma geral, eu tenho esse x, que ele é x mesmo, como eu disse para você, ele não vai ser substituído por valor nenhum, e esse y, que é y mesmo, ele sempre vai estar ali, ele não vai ser substituído por valor nenhum. Agora, esse x de zero, desculpa, pessoal, e esse y de zero, eles representam as coordenadas da origem da circunferência, do ponto central da circunferência. Olha aqui nessa primeira equação. Eles aparecem nela? Não. Eu tenho simplesmente esse primeiro x aqui elevado ao quadrado, esse x de zero ele não aparece. Olha aqui na segunda parte aqui. Eu tenho simplesmente esse y aqui elevado ao quadrado, esse y de zero não aparece. Se ele não aparece, quer dizer que ele vale quanto, pessoal? Quer dizer que ele vale zero. Então, essa equação aqui, ó, já que eu não tenho um parênteses com dois valores para x aqui dentro dela, significa que o x vale zero e o y vale zero. E o raio vale quanto, pessoal? O raio vale 16? Não. A fórmula ela me pede o raio elevado ao quadrado. Então isso daqui já está esse valor elevado ao quadrado. Isso significa então que o raio ele vai valer 4. Por quê? Porque a raiz quadrada de 16 é 4. Se essa circunferência para x ela é 0 e para y ela é 0, então a origem dela vai ser bem aqui, ó, na origem do gráfico. 0 para x, 0 para y. Se o raio ao quadrado é 16, isso significa que o raio sem estar elevado ao quadrado vai ser 4. Então o que eu tenho que fazer aqui, ó? 1, 2, 3, 4 para todas as direções, não é? Ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, aí o quadro acabou. Mas teria 4 lá na frente. 1, 2, 3, 4 para cima. E fazer a minha circunferência. Que vai ficar, não vai ficar muito redondinha, né? Ficou uma circunferência péssima aqui, mas tudo bem. Eu consigo explicar para vocês. Pessoal, quais pontos que ela atingiu? Ela atingiu o ponto B e o ponto C. Cada ponto atingido por equação de circunferência vale 2 no jogo, não é?
porém ele não atingiu o ponto A. Ele ganhou 4 pontos aqui, mas ele não atingiu o ponto A. Vamos agora para a próxima alternativa aí. A alternativa da letra D. Você está vendo aqui que para x eu só tenho x elevado ao quadrado, ou seja, esse x aqui que não tem como substituir ele. Então esse x de zero é zero mesmo. Já no y, eu tenho o y, que é esse y aqui da fórmula, e esse valor aqui, ó, você viu que ele é 2. Mas o que você vai ficar ligado? Eu tenho o menos da fórmula, tá? Eu tenho o menos da fórmula. Então, para que esse y aqui seja, para que esse valor aqui de y0 ele seja negativo, o valor original era positivo. Por quê? O mais com menos vai dar menos. Então, o que você vai lembrar, pessoal? Sempre o sinal que vier aqui, você vai inverter. Se eu tenho menos 2, significa que é 2 positivo. Se eu tivesse 2 positivo, significaria que seria 2 negativo, por causa do jogo de sinal com menos da fórmula. Espero que vocês estejam acompanhando aí o raciocínio, tá? Então eu sei que a coordenada de x aqui é 0 e a coordenada de y vai ser 2 positivo. Então onde é que eu tenho o ponto 0 para x e 2 para y? Bem aqui, ó, bem no ponto E. Então ele vai ser a origem da circunferência. O raio elevado ao quadrado vale 4. Se o raio elevado ao quadrado vale 4, então o raio, quando não estava elevado ao quadrado, valia 2. Então eu sei que o raio 1, 2 para cá, 1, 2 para cima, 2 para a direita, 2 para a esquerda. Se eu faço uma circunferência a partir dessas coordenadas, olha lá, diferentemente da origem, quais pontos que eu pego? Eu pego o ponto D e pego o ponto A. Opa, essa daqui tá bacana, ó. Tô pegando o ponto D e tô pegando o ponto A. O critério que o exercício deu é que o ponto A ele era obrigatório, então eu tô ganhando 4 pontos. Então, por enquanto, pessoal, eu tô vencendo aqui o jogo se eu utilizar essa equação da letra D. Porque eu tô cumprindo todos os critérios. Eu tô passando pelo ponto A, que é uma obrigação, e tô atingindo 2 pontos com essa equação de circunferência. Mas a gente precisa testar a última, né? Nessa última aqui ela está completinha, ó. Eu tenho o x, que é esse x sozinho aqui da fórmula. Eu tenho um valor aqui, que é o valor da coordenada 0 para x. Eu tenho o y, que é o y da forma. E eu tenho esse valor aqui, ó, que é a coordenada para o centro dessa circunferência. E eu tenho o raio. Ela está bonitinha, completa. Lembra que eu falei para você que o sinal que tiver aqui no parênteses vai colocar o sinal contrário? Então, quanto é que o centro dessa circunferência, ele está em que coordenada no eixo x? 2, positivo. Que coordenada no eixo y? 2, positivo. Então, ele está no ponto 2 e 2. Ou seja, o centro dela está bem aqui no ponto D. Olha lá, aí eu vou ter que pedir para vocês relembrarem lá os critérios de geometria plana que você aprendeu lá no 8º ano. Se esse raio elevado ao quadrado ele vale 8, então você sabe que se você for fazer a raiz quadrada, vai ser 2 raiz de 2, né, pessoal? Então o que é esse raio aqui 2 raiz de 2? Ele vai ser sempre a diagonal de um quadrilátero. Então a partir do centro da circunferência, se eu tenho um quadrilátero aqui, ó, essa diagonal ela vale 2 raiz de 2. Então eu tenho esse raio nessa diagonal desse quadrilátero, nessa diagonal e nessa diagonal. Se eu traço uma circunferência a partir desses pontos, olha que bacana. Ela vai pegar todo mundo, ó. Se eu faço circunferência a partir dessas coordenadas, o ponto D, que é a origem, ela pega o ponto C, ela pega o ponto B e ela passa pelo ponto A. Então ela atinge 1, 2, 3 pontos. Se cada um vale 2 e ele passou pelo ponto A, isso quer dizer que aqui, pessoal, ele fez 6 pontos. Então quem utilizou a equação da alternativa E venceu esse jogo.
Espero que vocês tenham entendido. Se não tiverem, volta, assiste o vídeo de novo, reveja os detalhes, reveja também os primeiros vídeos e vamos para as atividades agora.